Você já se perguntou por que tantas mulheres japonesas estão solteiras? Não são duas ou três, são muitas mesmo, milhares. Para quem vê de fora, parece impossível. Afinal, a imagem que a gente tem de uma mulher japonesa é quase mágica. Delicada, romântica, elegante. E mesmo assim, no país delas, milhares, talvez milhões, estão completamente sozinhas. Elas não querem mais se relacionar, muito menos ter família. Os japoneses também nem estão mais tentando conquistá-las. E os motivos por trás de tudo isso são bem tristes. Essa daqui não é uma história sobre falta de beleza. É uma história sobre solidão. Sobre um país onde o amor foi deixado de lado. Onde as pessoas pararam de tentar. Pararam de se aproximar. Hoje, a gente vai entender por que o Japão, um dos países mais fascinantes do mundo, está vivendo uma das maiores crises emocionais da sua história. E por que no meio de tudo isso existem tantas japonesas isoladas e sozinhas. Meu nome é Simon, bem-vindo ao Rota Asiática e bora pro vídeo. Quando a gente pensa em uma mulher japonesa, provavelmente vem uma imagem muito clara na sua cabeça. Uma mulher bonita, delicada, educada, com uma voz bem suave, talvez até usando aqueles vestidos, o kimono, caminhando pelas ruas de Tóquio como se estivesse no anime. No ocidente, em específico, existe uma imagem quase mágica das japonesas. E essa visão não veio do nada, tá? Ela foi construída ao longo de décadas com filmes, séries, cultura pop, que sempre mostraram a mulher japonesa como alguém doce, reservada, bastante gentil. E por isso, para muita gente de fora, parece quase impossível imaginar que uma mulher assim tá solteira. Mas a realidade no Japão é completamente diferente. Lá, a beleza não garante nada, muito menos amor. O fato é que o Japão está passando por uma crise profunda nos relacionamentos. Os casamentos estão diminuindo a cada ano, as pessoas estão se afastando umas das outras. Em 1970, quase todo mundo se casava antes dos 30. Hoje em dia, a idade média do primeiro casamento passou dos 30, tanto para homens quanto para mulheres. E muita gente simplesmente nunca casa. Além disso, o país está enfrentando uma das piores taxas de natalidade do mundo. As mulheres estão tendo cada vez menos filhos e muitas escolhem não ter nenhum filho ao longo da vida. O futuro populacional do Japão se tornou um problema muito grande para o governo. Eles até tentaram incentivar o namoro e o casamento, mas isso não funciona quando o problema é bem mais profundo do que isso, do que falta de oportunidade. O Japão moderno é um lugar onde ser solteiro virou padrão. E não porque não existem opções, mas porque simplesmente eles não querem mais esse estilo de vida. Escolher ficar sozinho pode parecer meio estranho para nós, estrangeiros. Estamos acostumados a não suportar isso. Mas no Japão isso é bem comum. E a verdade é que isso tem vários motivos por trás. E alguns desses motivos são bem ruins. Então tem sim muita japonesa solteira por aí. E bom, eu sei que muitos de vocês adoram uma japonesa, se amarram numa japinha, né? Infelizmente eu não sou cupido, né? Eu não posso te arrumar uma japonesa. Mas eu posso te ajudar com uma habilidade que pode te dar um bom aumento no seu trabalho, te ajudar a mudar de carreira, ganhar em dólar trabalhando pra fora, ou até mesmo sair do Brasil em pouco tempo. E que habilidade é essa, Simon? Falar inglês. Ah, Simon, mas eu não consigo aprender inglês. Eu já tentei. É muito difícil. Já fiz escola, vários cursos e não aprendi nada. But the second time I have control the match. Calma. A verdade é que desde a sua escola até aqui, eles te ensinaram inglês de uma forma errada, de uma forma que ninguém aprende. O que você precisa de fato é um método, um passo a passo bem simples, rápido, eficaz, que você pode estudar na sua casa, nos seus horários, nos dias que você puder. Isso tudo com acompanhamento e suporte de professores que querem que você aprenda. E tudo isso por menos do que o preço de uma pizza por mês. Parece bom demais, eu sei, mas você não precisa acreditar em mim. Quem tá falando isso são os milhares de alunos que já passaram pela formação e conseguiram alcançar a fluência. Falar inglês é uma habilidade que muda a sua vida completamente. Foi uma das habilidades que mais abriu portas e mais trouxe oportunidades para minha vida. E eu quero que você viva o mesmo. Escaneie esse QR Code aqui, investe na sua educação, dá uma olhada lá na página completa, onde você pode conhecer melhor o professor, conhecer mais alunos como você que saíram do zero e hoje conseguem falar inglês.
In my free time, I like to stay at home, watching some series, videos, listen songs. I saw, wow, connections with you, yeah. I listen something in English. It's a very good, it's a pleasure. Então dá uma olhada lá, tá tudo bem detalhadinho lá, tudo que você vai ter acesso, todas as suas dúvidas já estão respondidas lá, então dá uma chance e bora pro vídeo. O afastamento entre homens e mulheres no Japão se tornou algo visível. Eles simplesmente não se aproximam mais. Isso não é só uma fase, uma moda passageira. É uma tendência que tem crescido e se espalhado pelas gerações. O que antes era natural, que é você conhecer alguém, se encantar, se apaixonar, construir uma vida, hoje parece que é esforço demais. Falta vontade, falta tempo para isso. Mas acima de tudo, falta coragem de se envolver. Muitos homens cresceram num ambiente tão pressionado, tão exigente, que aprenderam a evitar qualquer tipo de conexão mais profunda. O medo de ser rejeitado, de responsabilidades, de expectativas, tudo isso faz com que eles escolham caminhos mais fáceis. Alguns se contentam com conteúdos daquele tipo na internet, outros mergulham em relacionamentos imaginários com personagens de anime, as chamadas waifus. Inclusive teve um caso bem famoso de um cara que casou com a Hatsune Miku, que é uma espécie de cantora virtual. E para eles é menos arriscado amar uma ilusão do que enfrentar o desconforto de uma relação real, que é uma coisa comum, mas que dá trabalho. Enquanto isso, as mulheres também mudaram. Elas estudaram, cresceram, conquistaram um certo espaço na sociedade. Muitas delas também têm uma autoestima alta, são independentes, trabalham, viajam, cuidam da sua vida. E com isso, muitas deixaram de querer ser aquele modelo antigo de japonesa que serve ao marido. E hoje em dia, grande parte das japonesas não querem mais depender de homens nos moldes do passado. Porque eu acredito que você saiba também como que eram os maridos até alguns anos atrás. E hoje em dia, ainda tem os problemas todos aí dos caras que eu falei agora há pouco. Então muitas delas dizem que preferem ficar sozinhas a viver num relacionamento desse tipo, sem respeito ou até mesmo sem presença do cara. E assim, aos poucos, um país inteiro foi se tornando emocionalmente distante, como se o amor tivesse virado um artigo de luxo. E é bonitinho de imaginar, é legal na internet, mas na vida real é difícil demais de manter. Também existe outro motivo muito forte que faz com que os japoneses não namorem nem casem mais: o trabalho. No Japão, o trabalho não é só uma parte da vida, ele é a vida da pessoa. A cultura japonesa valoriza tanto a dedicação profissional que muita gente simplesmente não consegue equilibrar isso com qualquer outra coisa. A jornada de trabalho é muito longa, é pesada, exaustiva. Não é raro uma pessoa sair de casa às 7 da manhã e voltar só perto da meia-noite e ainda assim sentir que não fez o suficiente. Existe até um termo para isso, que é karoshi, que significa falecimento por excesso de trabalho. Não é uma metáfora. São pessoas que realmente vão para uma melhor de tanto trabalhar. Isso se tornou inclusive um problema de saúde pública no país. E nesse cenário, o que sobra para essas pessoas? Jovens esgotados, sem tempo para nada, sem energia para nada, sem espaço mental para se conectar com alguém. Relacionamentos exigem atenção, escuta, tempo de qualidade com a pessoa. Mas como que você oferece isso quando você mal tem tempo para descansar, para dormir? Então esse peso, ele recai principalmente sobre os homens, que ainda carregam a expectativa de serem os provedores. Muitos deles vivem presos a essa rotina sufocante, onde tudo gira em torno do trabalho. E o resultado não podia ser outro. Eles ficam emocionalmente cansados, são homens ausentes, esgotados, pessoas que ficam mais distantes. E é aí que entra a frustração das japonesas. Elas não querem um homem que só aparece nos finais de semana, cansado demais até para conversar. Elas não querem alguém que só existe fisicamente, mas que emocionalmente sempre está longe delas. Não querem um fantasma bem intencionado. O trabalho que deveria sustentar a vida acabou tomando o lugar dela. E nesse processo, muita coisa bonita e importante para a vida foi ficando para trás. Fenômeno do hikikomori. Em meio a essa pressão, muitos jovens simplesmente desistiram de tentar. No Japão, existe um termo para isso, que é hikikomori. São pessoas, na maioria homens,
que se isolam completamente do mundo. Fecham a porta do quarto e passam anos ali dentro, sem estudar, sem trabalhar, sem contato com ninguém. Alguns vivem assim por 5, 10 ou até 20 anos. Isso não é por preguiça, geralmente é por medo. Medo de fracassar, medo de se expor, medo de ser rejeitado. Muitos deles têm dificuldades profundas de comunicação e encontraram na internet e nos jogos online uma forma de tentar escapar da realidade. Mas esse isolamento não é só masculino. Muitas mulheres japonesas também se afastam, mesmo que seja de uma forma diferente. Elas não se trancam fisicamente, mas vão se desconectando das pessoas. Elas estudam, trabalham, cuidam da própria vida, mas já não enxergam o futuro em formar uma família. E o Japão, que um dia foi um símbolo de tradição, de país, da família, se tornou e está se tornando aos poucos o país da solidão. Milhões de pessoas vivendo lado a lado, mas cada vez mais distantes umas das outras. Pressões sociais sufocantes. Mesmo com todo esse cenário de solidão e afastamento, o Japão ainda carrega expectativas muito fortes sobre o que significa ter uma vida de sucesso. Existe uma pressão invisível, mas muito constante, para que as pessoas sigam um caminho padrão, que é estudar, entrar numa boa empresa, se casar, ter filhos e por aí vai. E as pessoas que fogem disso costumam ser vistas como alguém que fracassou na vida. Só que a verdade é que esse modelo de vida tradicional não funciona para todo mundo. Muitas mulheres, por exemplo, não querem mais se casar e virar donas de casa. Não que isso seja errado, mas as pessoas têm opções. Mas para o Japão, o papel tradicional da esposa japonesa ainda é uma ideia muito forte. Para mulheres que estudaram, conquistaram independência e pensam com liberdade, isso soa muito mais como uma prisão do que como um sonho. Então muitas preferem ficar sozinhas do que viver uma vida sem sentido para elas. E do outro lado, os homens também carregam um fardo muito pesado. Eles são ensinados desde cedo a serem fortes, produtivos, silenciosos. Não podem demonstrar fraqueza, não têm espaço para falar de sentimentos. E a pressão é tão grande que muitos deles colapsam por dentro e acabam se isolando completamente. É como se amar alguém ou se relacionar viesse junto com uma lista de exigências sociais que sinceramente ninguém mais quer cumprir. E é aqui que a gente chega em um paradoxo difícil de entender, mas impossível de ignorar. O Japão tá cheio de mulheres que o mundo inteiro acha que são lindas e incríveis, mas elas estão ficando cada vez mais sozinhas. Elas são inteligentes, são educadas, independentes, muito bem cuidadas. Muitas delas, inclusive, são bonitas de um jeito que chama a atenção do mundo inteiro. E ainda assim, estão solteiras, sozinhas, isoladas. Não é por falta de opção, nem por arrogância. É porque, no Japão atual, não vale a pena se relacionar. Elas cresceram em um país que espera que ela seja uma mulher ideal, entre aspas, seja discreta, obediente, mas elas não querem mais se encaixar nesse papel tradicional. Elas não querem ter que abrir mão da própria vida para manter um homem que muitas vezes só vai estar em casa poucas vezes por semana. E os homens, por outro lado, estão bem exaustos, inseguros, estão presos aos seus próprios medos e rotinas, e acabam não conseguindo se aproximar dessas mulheres. É como se a beleza tivesse se tornado uma espécie de barreira. Muitos homens, inclusive, não têm coragem para se aproximar. E coragem é algo que falta bastante em japoneses. Então essas mulheres que têm tudo para se relacionar com alguém, para viver uma história bonita, acabam vivendo sozinhas durante toda uma vida. E ainda existe algo bem triste e muito comum também em outros países acontecendo no meio de tudo isso. Os homens japoneses olham para essas mulheres incríveis e travam. Eles sentem que não são bons o bastante. Eles têm insegurança, eles têm medo de serem rejeitados. No Japão, o medo da rejeição é uma coisa muito séria. Ele vem da cultura, da educação, da forma como o fracasso é tratado. Errar nesse país é visto como uma vergonha, não como parte do processo. Então, para muitos, é mais fácil se calar do que se arriscar a levar um não. E as mulheres percebem isso. Elas sentem o distanciamento, mas elas não querem ser o único lado que vai ceder o tempo inteiro e tem que se adaptar. E no fim, o que sobra são duas pessoas em silêncio, uma com medo de se aproximar e a outra cansada de esperar por alguém que tenha coragem. Bom, o Japão ainda é um país fascinante, tá? País moderno, seguro, com muitas tradições legais e lugares muito lindos, pessoas muito talentosas, muito inteligentes, mas emocionalmente é um país bem quebrado. E hoje um número enorme de pessoas vive sem ninguém.
E talvez, no fundo, essa história não seja sobre apenas o Japão. Talvez seja um aviso para todos nós. Cuidado com o que a sua rotina tem feito com a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Comenta aí embaixo se você conhece alguém que já passou por uma situação assim, ou se você já vivenciou algo parecido. Comenta aí a sua opinião e eu te vejo nesses vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela. Um abraço.